A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Hoje, lição número 10, que tem como tema a experiência transformadora de Jacó. Texto áureo: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenha dito. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Verdade prática: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 17. Introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio de que resultou a perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselham Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo, saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou a ele num sonho que mudou a sua vida. Esse texto, como os demais que estávamos falando, esse texto vem carregado de hebraísmo. E veja que tudo nesta narrativa de Gênesis 28 tem uma tipologia. Na visão rabínica, é a trajetória do patriarca e tudo que acontece com ele é realmente o que a nação de Israel irá passar. Veja que isto é um apontamento para o que iria acontecer com a nação de Israel. Veja que o sair de Jacó de Berseba e ir às terras estrangeiras de Harã é como a trajetória de Israel ao sair da sua terra para o cativeiro. Tudo que acontece no meio dessa narrativa, e veja que Deus sempre presente, mesmo quando eles acham que não, também é um apontamento para a trajetória de Israel como nação. Então tem a sua simbologia, tudo aqui nesse texto tem uma simbologia. A escada, o sol já era posto, a escuridão, o deserto, a solidão, a pedra, tudo que vemos nessa narrativa de Gênesis 28 é simbólico, tem as suas figuras, tudo tem a sua simbologia. Importante informações a respeito desse texto para nós nos situarmos, e vamos ver que aqui em Gênesis 28 e versículo 10, Isaac aconselha Jacó a ir à casa de Labão, lá em Harã, e tomar das filhas de Labão, uma delas para ser a sua esposa. Então, mantendo a pureza genealógica, também o pacto, a promessa. Então, veja que Abraão já havia feito isso, mandado também Eliezer ir buscar lá em Harã uma esposa para Isaac. E lá na casa de Lemuel, ele traz então Rebeca, que era filha de Lemuel e irmã de Labão. Então, a esposa de Isaac, Rebeca, é irmã de Labão. Então, veja que também Isaac dá o mesmo conselho a Jacó, tomar uma esposa lá na casa de Lemuel, na casa de Naor, irmão de Abraão. E falando aqui a localização, Jacó sai de Berseba e está caminhando em direção a Harã. Harã é uma cidade, é uma metrópole, é uma cidade bem populosa, é uma cidade onde tem uma religião forte, comércio forte. Era necessário passar por Harã, saindo da Mesopotâmia para descer para o Egito, era necessário passar. Até Harã tem essa conotação, a palavra, a etimologia de estrada, passagem.
era uma cidade bonita, uma cidade às margens do rio Eufrates. Então, Harã está falando de uma cidade. E Padã Arã, o que seria Padã Arã? Seria aquela região, a região do campo. A própria palavra Padã Arã já quer dizer campo, planície, aonde ali o irmão de Abraão, Naor, ficou. Nós vemos que em Gênesis capítulo 12, versículo 4, Abraão sai de Harã para peregrinar na terra da promessa. E vamos ver em Gênesis capítulo 11 que Terá, pai de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, também uma grande metrópole, com seus zigurates. E lembrando que na cidade de Harã também tem um zigurate do mesmo Deus, em Harã também. E Terá sai então de Ur dos Caldeus e vem para Harã com seus filhos após a morte do seu filho Harã. Ele sai e vem então para essa cidade de Harã. E dali Deus novamente visita Abraão e refaz as promessas. E de Harã, Abraão sai para peregrinar na terra da promessa. Então veja que ali em Harã fica o seu irmão Naor. E é na casa de Naor que vai nascer Lemuel, e de Lemuel vai vir Labão. Então veja para você entender aqui a cronologia dos fatos e também o local. Esse local é a distância entre Berseba, da onde Jacó sai de Canaã, Berseba, até a região de Padã Arã, é mais ou menos de 800 a 900 quilômetros. Isto nós podemos ver que era uma viagem bem longa, mas Jacó está fazendo algo que realmente seria necessário para manter aí a pureza genealógica a respeito do pacto que Deus fez com Abraão. E Isaque e Rebeca pediu para que Jacó não casasse com as mulheres ali de Canaã. E Esaú, que era realmente avesso ao pacto e não estava nem aí com a sua primogenitura, nem a sua herança patriarcal, ele vai fazer tudo ao contrário do que Isaque disse a Jacó, casando com mulheres lá de Canaã. Então vamos para o texto, vamos para a nossa lição, tópico 1. Um sonho que mudou uma vida. Ponto 1. Uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28 e 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, em Hebreus 1 e 14. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Então veja que nesta narrativa aqui do ponto 1, vamos falar a respeito do versículo 12 de Gênesis 28, Jacó, ele tem um sonho. Nessa viagem que ele faz, e é importante, diferente do que alguns pensam, que Jacó ainda é um moço, que não tem muitas habilidades, muitas experiências, ao contrário disso. A tradição judaica diz, a tradição oral, que Jacó, aqui em Gênesis 28, tinha 77 anos de idade. Talvez alguém até se choque com essa informação. Jacó não é um moço. Ele tem 77 anos de idade. E ele vai fazer essa viagem de 800 a 900 quilômetros. E vamos ver que este moço, que está com 77 anos de idade, ainda solteiro, porque Jacó era exatamente assim. O texto vai nos sugerir, quando lemos, que o seu irmão Esaú é homem do campo, homem da caça. Por isso Isaque tem ele como preferido, filho preferido. Então veja que Jacó, ao contrário, é um homem doméstico, é um homem de dentro da casa, é um homem que está sempre próximo da sua mãe Rebeca. E esta matemática fecha, porque quando ele volta a Canaã, a Berseba, ele está com 97 anos de idade, porque ele ficou 20 anos em Harã.
na região de Padã Arã. Ele ficou 20 anos, ele volta com 97 anos e depois ele vai descer para o Egito. Ele tem 130 anos. Então, quando você pega as idades, as informações que Moisés dá a respeito de Jacó, você vai ver que a matemática fecha com a tradição oral. Ele tinha exatamente, em Gênesis 28, entre 70 e 80 anos. 77 anos. Então, veja que aqui ele está longe da sua casa, vivendo o pior momento da sua vida, longe da sua mãe, longe do seu pai, da sua cama. Ele está passando pelo pior momento da sua vida. E vamos ver que, nesse ponto, vemos que Deus é um Deus que muda situações. Porque quando Moisés está escrevendo aqui, Gênesis capítulo 28, e aqui nesse versículo número 12, importante analisar isso, que vamos ver, apesar do gênero literário ser narrativa, aqui Moisés usa de poesia, é poético. E lembrando que a poesia judaica, ela é cheia de paralelismo, ela não é como a poesia aqui brasileira, que tem rimas e outras coisas, mas ela visa a repetir ideias. Então, aqui é poético. E veja que tudo é poético aqui nesse versículo, para realmente entendermos a situação que Jacó está vivendo. E o judeu gostava e gosta disso, desse simbolismo, figura, desse tipo de poesia. E veja que Moisés, apesar de saber exatamente a localização e o nome do local, porque Moisés era versátil em todas as ciências do Egito, então ele sabia exatamente a geografia do lugar, ele sabia o nome do lugar, mas ele, de forma poética, no original ele prefere chamar "e chegou a um certo lugar", para mostrar na poesia que Deus muda situações de um certo lugar para um lugar de sonho. Porque Jacó chegou nesse certo lugar, no meio do nada, no deserto, na escuridão da noite, no frio da madrugada do deserto, e ele tem um sonho. Veja, de um certo lugar, agora para um lugar de sonho. E isso é maravilhoso, é poético. Alegra a nossa alma ver que ele está vivendo o pior momento da sua vida. É o pior local, o pior momento, não tem nada comparado a isso na vida de Jacó. Mas nesse lugar, Jacó tem um sonho, porque Deus muda a situação. Moisés está dizendo exatamente isso para nós, que Deus muda de um lugar terrível para um lugar de sonho. Então veja que na solidão, no frio da madrugada, no meio do deserto, Jacó tem um sonho. E nesse sonho, veja aqui mais um simbolismo, e aqui também, isso aqui é uma tipologia cristológica. Ele vê uma escada, e essa escada, nós vemos aqui que o topo dela tocava ao céu, ela ligava a terra ao céu. E veja que esta escada aqui, eu falei que é uma figura aqui cristológica, uma tipologia cristológica. Por quê? Porque Jesus vai dizer em João capítulo 1, versículo 51, respondendo Natanael: olha, Natanael, vocês ainda vão ver. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo exatamente isso em João 1,51. Eu sou a escada do sonho de Jacó em Gênesis 28. Vocês vão ver ainda os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, eu faço essa ligação entre a terra e o céu. E isto aqui, como eu já disse, está cheio de hebraísmo. Até o texto diz, os anjos de Deus subiam e desciam. Essa sequência invertida tem realmente um significado dentro do hebraísmo, dentro da cultura judaica, porque cada região era guardada por um anjo. Então, os anjos que guardavam Jacó
lá em Canaã, lá em Berseba, eles estão subindo. São anjos territoriais, eles estão subindo. Essa é a sequência certa. Eles sobem e os anjos que irão cuidar dele em Harã estão descendo. Isso está cheio de hebraísmo. Então é importante entendermos isso, que esse texto é um texto carregado de cultura judaica, de hebraísmo. Então, e Jesus está fazendo esta revelação nesse sonho. Eu sou a escada que liga a terra ao céu. Então veja que realmente isto é maravilhoso quando lemos as Santas Escrituras e vemos que em tudo Deus está nos ensinando alguma coisa. E falando de sonho, alguém pode dizer, mas existe sonho espiritual dentro do pentecostalismo? Que as características maiores do pentecostalismo é ser escriturístico e também o uso dos dons, o poder de Deus, sinais, maravilhas e assim por diante, o poder de Deus no meio da igreja. Isto são características marcantes do pentecostalismo, mas dentro do pentecostalismo nós cremos exatamente que existe sonhos espirituais, revelações, visões, profecias, mas todas elas têm um crivo. Qual é o crivo? A palavra de Deus. Tem que passar pelo crivo, não pode ter um sonho espiritual que não passa por esse crivo que é as Santas Escrituras. Então, temos que ter um crivo. E aqui, Jacó está tendo um sonho espiritual, a exemplo de outros que tiveram sonhos espirituais. Vamos ver no Novo Testamento, Maria tendo sonho espiritual. Então, vemos dentre outros exemplos de pessoas que tiveram sonhos espirituais. Então, é bíblico e existe, mas tem um crivo. É as Santas Escrituras. Ponto 2. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Veja que no meio do nada, e estamos falando de um Deus que muda situações, acompanhando o raciocínio poético aqui de Moisés, vemos que Deus que muda situações, no meio do nada, Deus se apresentou em sonhos a Jacó. E isto para nós, esse texto nos mostra que sempre, e isto aqui é uma tipologia com Israel, já disse que aquilo que o patriarca viveu, Israel também passaria, e Deus no meio das crises, Deus se apresentar no meio da crise, no meio do cativeiro, e veja que exatamente isso acontece conosco. E vemos, esse texto nos ensina que quando as coisas ficam difíceis, Deus se revela a nós, mostrando que o céu está sempre próximo quando nós precisamos. Quando é deserto, quando é escuro, quando é frio, quando é terrível, quando o momento é ímpar, singular, Deus está sempre perto. Pode ser que você não o sinta, pode ser que você não o veja, pode ser que você não esteja entendendo, mas Deus está sempre perto. E lembrando uma promessa de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco na bonança, Ele está conosco nas horas difíceis, Ele está conosco na doença, está conosco quando estamos bem também. Ele sempre está conosco. Deus sempre está conosco. Ponto 3. As promessas de Deus a Jacó. Veja que de um certo lugar, estou acompanhando o raciocínio poético de Moisés, de um certo lugar, agora para um lugar de promessas. Já pensou, ele está num lugar terrível? Mas esse certo lugar agora se tornou para Jacó, e essa experiência inesquecível que vai mudar para sempre a vida de Jacó, essa experiência e a do Val de Jaboque irão mudar por completo a vida de Jacó. Então, essa experiência que ele tem nesse lugar, muda de um certo lugar para um lugar de promessa. Deus o visita ali e faz promessas a Jacó. Na solidão do deserto, Deus refaz as promessas que ele fez a Abraão e a Isaque. E Deus faz lembrar a nós também que nas horas difíceis, que as suas promessas são reais, são verdadeiras
infalíveis, e não obstante as circunstâncias e locais, elas não caem por terra. Veja que Deus refaz as suas promessas, vai dizer: a terra que você está deitado será sua. Eu vou fazer a sua geração, aqueles que vão vir de ti, eles vão ser grandes, vão estar em toda a terra, nos quatro cantos da terra. A sua geração será como o pó da terra. Então veja, ele refaz e vai prometer a ele que realmente a semente seria como o pó da terra, e isso ele já havia falado para Abraão. Em Gênesis 28:14, Deus vai dizer isso: da tua semente, a tua semente será como o pó da terra. E por último prometeu que Deus estaria com ele, guardaria e o traria de volta. Então isto é maravilhoso aos nossos olhos. Tópico 2. As descobertas de Jacó. O que mais Jacó descobre ali nesse certo lugar? O que mais Jacó descobre? Ponto 1. Jacó descobriu a presença de Deus. Jacó descobriu que este certo lugar, terrível, frio, escuro, na solidão, longe da casa, que este lugar agora se transformou no lugar da presença de Deus. Então veja que o Shekinah de Deus estava ali, a presença de Deus estava naquele lugar, porque às vezes olhamos o lugar geográfico, mas sempre o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, vemos a sua presença, vemos Deus presente em nossas vidas. Então Jacó descobre que ali, este certo lugar se transformou no lugar da presença de Deus. Então veja que no meio das situações, no meio das provas, no meio do deserto, no meio da aflição desta vida, nós somos levados a reconhecer que Deus sempre está conosco. A presença dele está conosco. É o que Jó escreveu em Jó 42:5. Eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então veja que coisa maravilhosa que Jó vai escrever aqui no capítulo 42, versículo 5, que ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele estão vendo. A presença de Deus sempre está presente em nossas vidas. E veja a situação que está Jó. Mas no meio da prova, ele conseguiu ver Deus. Que nós possamos conseguir enxergar Deus no meio da prova, ver a presença dele, que ele nunca realmente nos abandona. Às vezes as lutas nos fazem esquecer que Deus sempre está do nosso lado. Os discípulos se esqueceram que no meio da tempestade, no meio do mar da Galileia, Jesus estava no barco. Quando alguém se lembrou e o despertou, tudo se fez bonança. Que nós possamos ver Jesus, ver Deus no meio das provas. Que você possa saber que esse certo lugar pode se transformar no lugar da presença de Deus. Então veja agora no ponto 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Então agora, acompanhando aí o raciocínio poético de Moisés, de um certo lugar, para a casa de Deus. Veja que coisa maravilhosa, quando ele chegou não era nada, mas agora ele entendeu que ali era a casa de Deus. Jacó ficou impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus e a sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Gênesis 28:17. Foi uma experiência extraordinária. Ele realmente entendeu que aquele que era o pior lugar e o pior momento se transformou na casa de Deus. E nós realmente podemos entender que a casa de Deus é o melhor lugar da terra. É chão sagrado. É onde sentimos a presença de Deus. É onde cultuamos ao Senhor. O templo é algo maravilhoso, é bíblico. E nós devemos
realmente estarmos reunidos. E Jacó aqui entende que aquele local é o lugar da presença de Deus, onde Deus habita e aonde Deus prometeu, fazendo aqui uma tipologia ao templo contemporâneo, a igreja, como chamamos, aonde vamos cultuar ao Senhor. E a ideia de uma igreja solo, ela não é bíblica. Vemos que até a palavra igreja, do grego, ela quer dizer literalmente reunião de pessoas, assembleia. Então, em Atos capítulo 2, versículo 41 a seguir, vamos ver que tudo ali é coletivo, não tem como ter uma igreja sem ser coletiva, mas o assunto aqui é outro. Mas vamos ver que Deus promete isso, aponta para a igreja do Novo Testamento, para o templo. O templo não é a igreja, mas é o prédio que contém a igreja. A igreja está reunida ali para adorar, para cultuar, para Deus falar com eles através da sua palavra, para clamar e assim por diante. E Deus prometeu e aponta isso para a igreja neotestamentária, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, eu escolhi esse lugar. Deus escolheu esse lugar. 7,15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Está falando a respeito do templo. E também 7,16, escolhi e santifiquei, e o meu nome estará nela perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A igreja, o templo, é um lugar maravilhoso e aonde nós devemos buscar realmente ajuda espiritual, estar de joelhos na presença do Senhor, porque esse certo lugar pode se transformar na casa de Deus, aonde Deus habita. Ponto 3. Jacó descobriu a porta dos céus. Veja que coisa maravilhosa, de um certo lugar para a porta dos céus. Um portal entre a terra e o céu. Ali, exatamente naquele local onde para ele era terrível, o pior local e o pior momento, agora se tornou um portal entre a terra e o céu. E vemos que também isto é uma tipologia cristológica, porque Jesus disse ser essa porta. Em João 10:9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta que leva o homem da terra ao céu. Tem que passar por Jesus. E veja aqui as tipologias, Jesus é a escada, que liga a terra ao céu, faz essa conexão, ele é a escada, ele é a porta, e também vamos ver em João 14:6, que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar ao céu, tem que passar por Jesus. Então esse texto tem várias simbologias, e aqui algumas tipologias cristológicas também. E é esta porta que ele vê está apontando para Cristo, de um certo lugar, para a porta dos céus, aonde era uma passagem para o céu, do reino material para o imaterial, do material para o espiritual. Então, aqui uma tipologia também cristológica, tem que passar por Jesus. Isto é único, exclusivo de Jesus, singular. Para chegar ao céu, tem que passar por Jesus. Ele não é um dos caminhos, mas ele é o caminho, o único caminho que conduz o homem ao céu, o único caminho. Ele é o único que pode dar salvação ao homem. Tópico 3. A coluna de Betel. Ponto 1. A pedra transformada em coluna. Jacó torna algo comum em sagrado. Ele pega a pedra, e veja o sofrimento dele nesta noite terrível no deserto, que o seu travesseiro é uma pedra. Tem irmãos que têm aquele travesseiro da NASA e outros de pena de ganso e assim por diante, mas o de Jacó ali era uma pedra. Essa pedra simboliza para ele todo o sofrimento dessa viagem
e que aquela noite estava trazendo a ele a solidão, a saudade de casa. Essa pedra tem muitos significados para Jacó. É a pedra da vergonha. O travesseiro dele é uma pedra. Mas agora ele pega esta pedra e faz de algo comum, algo espiritual. Agora ele coloca na vertical, coloca no chão, na vertical, e faz dela uma coluna, um objeto de adoração, de agradecimento, um memorial. E veja que esta aliança com Deus que ele faz ali, é um concerto que ele faz com Deus, na cultura judaica, isto era perfeitamente normal. E ele está fazendo algo que vai se repetir aí, o que Abraão também fez e outros irão fazer, porque faz parte da cultura judaica isso, e esse tipo de aliança, e fazer ali um memorial para ser lembrado do pacto que foi feito naquele local. E ele chamou aquele local de Betel, casa de Deus. Ponto 2, o voto de gratidão a Deus. Gênesis 28, versículo 20 ao 22. Ali, neste memorial que ele faz, agora naquele local, ele coloca sobre essa pedra azeite, que tem toda uma tipologia, isso está cheio de hebraísmo. E neste local, agora para ele sagrado, que foi um local de aliança, de concerto, neste local, agora, Jacó vai fazer um voto de gratidão, porque ele entende que Deus está com ele nesta viagem. E Deus já prometeu, fez promessas a ele, repetiu as promessas de Abraão e de Isaac sobre a pessoa dele, prometeu estar com ele na viagem e trazê-lo de volta. E 20 anos depois, isso irá acontecer, ele vai voltar com esposas e filhos. Não mais aquele Jacó, mas um Jacó diferente, um Jacó convertido. Então veja que ele faz aqui um voto, mas ele também faz alguns pedidos, e são estes: guardar ele nessa viagem. Deus guardou tanto a ida como a volta. E vamos ver no texto quando ele está voltando, e os anjos de Deus estavam seguindo a viagem, coisa maravilhosa, a presença de Deus no meio de Jacó ali e da sua família. Pão para comer, Deus cumpriu. Vestes para vestir, Deus cumpriu também. E o seu retorno em paz para a casa do seu pai, e Deus tudo isso fez. E qual era o voto dele? Porque Deus cumpriu tudo isso. De tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. E vamos ver em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, se fez um voto, não tarde em cumpri-lo. Eclesiastes 5 e 4, cumpre o voto que fez, não seja insensato, parafraseando aqui o verso de Eclesiastes 5, verso 4. Então, muito importante, vemos que aqui, nesse texto, nós vemos, aqui falando a respeito do dízimo, que é o voto que Jacó faz, que o dízimo não é, como alguns apontam, que faz parte da lei, mas ele é antes dela. Nós vamos ver que Abraão também deu o dízimo de tudo que possuía, de tudo que conquistou a Melquisedeque. Ali os irmãos sabem que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Novo Testamento e do sacerdócio ali eterno, do qual Cristo é o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. E vemos que Abraão deu o dízimo ali a Melquisedeque também, antes da lei. E veja que a tipologia é para algo neotestamentário, algo da nova aliança, ali porque está apontando, porque Melquisedeque aponta para Cristo. Então, o dízimo não é da lei, é antes da lei. E também vemos que isso faz parte da igreja contemporânea, é bíblico, são princípios de Deus para o homem. E vamos ver em Atos que eles não davam só 10%, eles davam tudo. Então é coisa maravilhosa quando alguém descobre a bênção financeira, que é a nossa contribuição, o nosso dízimo,
outros de outras denominações, que às vezes até em outros pontos bíblicos não entendem muito bem, mas têm aprendido esta prática e têm sido abençoado. E nós às vezes deixamos de lado essa prática que é a bênção financeira, a saúde financeira na vida do crente. E aqui Jacó descobriu isso, aprendeu com seu avô Abraão e agora também promete dar o dízimo de tudo que ele conquistasse. Isto é maravilhoso e não é da lei, é antes da lei e também é princípio para nós, da igreja neotestamentária, da igreja contemporânea. Nós sermos fiéis nos dízimos e nas nossas contribuições. Ponto 3. O concerto de Deus com Jacó. Deus fez um concerto com Jacó. Aqui, nesse lugar, em Betel, Deus fez um concerto, uma aliança com Jacó. E veja que tudo isso era para Esaú, mas ele desprezou o concerto de Deus. Ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou a herança patriarcal. Mas Jacó abraçou, e Deus já havia dito que realmente o maior serviria ao menor. E Deus fez de tudo, apesar do homem querer ajudar, mas Deus não precisa da ajuda do homem. Jacó e Rebeca tentou ajudar, mas não precisava. A bênção já era de Jacó. Deus já havia dito. Então veja, e também até Isaac tinha preferência por Esaú, mas Deus não deixou isso acontecer. E quem foi abençoado foi Jacó. E o próprio Isaac abençoou ele e ainda orientou para ir a Padã Arã e casar com uma das filhas de Labão. Veja que Deus é maravilhoso e é o dono da história. Aqui ele faz um concerto com Jacó. E Jacó é um personagem maravilhoso. Vamos ver que Moisés destaca, tem ele como destaque. Vamos ver que a narrativa vai falar bastante a respeito de Jacó e da sua família. E Jacó realmente nos traz muitos exemplos para nós seguirmos. Algumas coisas que ele fez que não devemos fazer e outras que ele acertou também. E ele é um patriarca que é exemplo para nós em vários aspectos. Deus, ele é maravilhoso e ele cumpriu na vida de Jacó todas as suas promessas, assim como irá cumprir nas nossas vidas. Conclusão, a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus. Quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão, em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar sua história. Lição maravilhosa, que essa lição possa ser bênção para você, professor, que possa ser uma lição maravilhosa, que você venha lecionar com graça, conhecimento, poder de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Também que Deus possa abençoar a cada aluno, a cada superintendente, a diretoria de cada congregação da nossa querida IBD. Também o meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, um grande incentivador e que ama a escola bíblica dominical, e o nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, o nosso coordenador geral da nossa EBD. Deus abençoe a todos, o meu abraço.